Carol, oi Sandra, um prazer imenso estar aqui nesse encontro proporcionado pela Bandeirola. Eu sou a Carolina Mancini, escritora de terror, livreira, pesquisadora de resgate de autoria feminina e Emília Freitas, principalmente. Também ilustradora e foi responsável pelo marcador de página e o postal. Está em brinde aí no Catarse. Estou aqui super ansiosa de, junto com o Lunardello, entrevistar o Braulio Tavares e o Carlos Orsi. E eu já vou vim com uma pergunta aqui que eu fiquei muito curiosa, porque como eu pesquiso resgate de autoria feminina, tem uma partezinha na apresentação do Catarse sobre o livro que o Braulio organizou e traduziu, e dos contos, né, que ele traduziu, que me chamou muita atenção. E aí no Catarse tem o seguinte, que as narrativas, né, esses contos, eles trazem narrativas de grandes escritoras dos séculos XIX e início do XX, cujas temáticas principais giram em torno do medo, da angústia, o ostracismo, a utopia feminista e o desejo. Cada uma das histórias amplia o horizonte do ordinário para proporcionar a percepção de desconforto e do familiar. A minha pergunta é, onde que o Braulio, conforme fui fazendo a tradução e fazendo essa organização, né, conseguiu localizar nos textos essa ideia de uma utopia feminista? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar de um feminismo anterior a Simone de Beauvoir, a gente acaba encontrando, dependendo do lugar que a gente está, uma barreira por usar o termo feminista, né? Eu já sou o contrário, eu acho que a gente tem que defender esse termo. E aí eu queria saber do Braulio como que ele pincelou essas ideias dessa utopia feminista presente nesses textos. Olha, Carol, primeiro, falar do meu prazer de estar aqui batendo papo com vocês, graças à tecnologia e à ciência que nos permite estar em cidades tão distantes, mas trocando ideias, é sempre uma coisa maravilhosa. As utopias são um gênero, eu diria mais, a atitude utópica, porque, na verdade, se você for pesquisar na literatura de um modo geral, não tem uma utopia que seja igual à outra, ou que seja, talvez, sequer parecido com a outra. Cada utopia é cada cabeça. O que nós temos em muitos autores e autoras, digamos assim, o impulso utópico de dizer era tão bom se a sociedade fosse assim, ou então era tão bom se a sociedade privilegiasse, impulsionasse, bancasse atitudes, comportamentos, leis desse tipo, que não temos na nossa sociedade atual. Eu vejo sempre isso como um avanço nas ideias, e às vezes as utopias são criticadas porque são irrealizáveis. Mas tem a famosa frase, que eu acho que é do Eduardo Galeano, que ele diz: a utopia é como o horizonte, você nunca vai chegar no horizonte, mas você ir na direção do horizonte serve para que você ande, para que você caminhe um pouco naquela direção. Então, um pouco que você caminhar, uma dúzia de passos que você der na direção de uma utopia qualquer, você ganhou uma dúzia de passos, você nunca vai chegar naquela utopia. Então, eu vejo nesse livro especificamente, tem o caso da Emília Freitas, que é uma escritora cearense, que produziu esse livro maravilhoso, é um livro único, assim, que destoa da literatura brasileira em vários aspectos. É um livro de 1899, A Rainha do Ignoto. Quem me revelou esse livro foi um amigo meu, escritor também de ficção científica, poeta e tudo mais, cearense. Não sei se vocês conhecem, é o Carlos Emílio Correia Lima, que faleceu uns 2 anos atrás, morava em Fortaleza, grande amigo meu, morou aqui no Rio de Janeiro, eu já prefaciei livros dele, ele já escreveu sobre livros meus. Nós tínhamos uma convivência literária muito rica, porque ele era um cara que lia muito, um cara mais jovem do que eu, mas que lia muito, tinha muita informação, e ele defendia muito o Ceará, era um cearense autêntico. Ele disse: a maior escritora de ficção científica do Brasil é uma mulher que é cearense. Eu digo: isso é mais uma das suas mentiras, uma das suas calúnias e tal. Era nosso clima assim. E ele botou na minha mão esse livro e eu fiquei boquiaberto, porque eu não acreditava que esse livro existisse. E o livro que ele me mostrou era a segunda edição da Rainha do Ignoto, que tem o prefácio, acho que é de Otacílio Colares, foi o cara que redescobriu esse livro. Pronto. Então, esse livro é um livro incrível, e eu já discuti com algumas pessoas que leram o livro depois e vieram me cobrar exatamente isso. Você acha que essa utopia é factível? Eu digo: não, mas utopia não é para ser factível. Utopia, para mim,
é só para mostrar o que é que está faltando na nossa sociedade. Tem tanta coisa faltando e cada um de nós aqui reunidos hoje nesse grupo, nesse bate-papo, cada um de nós faria um elenco diferente de coisas que estão faltando. Eu ia colocar coisas que você talvez não colocasse, porque não lhe ocorriam. Você ia colocar coisas que não ocorria a Sandra e assim por diante. Então, essa colocação da Emília de Freitas, eu acho que é o seguinte, o livro menciona o abolicionismo, menciona o feminismo, menciona o espiritismo, menciona os templários, menciona a homeopatia, então é um monte de coisas que ferviam naquele caldo cultural do final do século XIX, começo da República, uma coisa assim, em que havia uma circulação muito grande de ideias principalmente vindas da Europa, da França, porque nessa época o Brasil era um país culturalmente submisso à França e às ideias francesas. Nesse tempo de 1899, o escritor brasileiro que tinha dinheiro não queria ir para Nova York, sem alusão a nenhum dos amigos, né, a ninguém que vai para Nova York. Mas, inclusive, a Emília lia direto do francês, né? A Emília era professora, inclusive, ela lia direto do francês. Todo mundo lia francês. Machado de Assis traduzido do francês, sim. Olavo Bilac traduzido do francês, todo mundo traduzido do francês. O que era raro na época era alguém que lesse do inglês. Por isso que qualquer estudo sobre Machado de Assis que você vai ver, vamos dizer assim, contrário à tendência de sua época, Machado lia em inglês. Ninguém lia inglês naquele tempo, ninguém, modo de dizer. Então, a Emília, provavelmente, bebia nessa fonte também, as fontes das utopias francesas, sei lá, Fourier, sei lá mais quem, todas essas coisas. E isso é legal. E a pessoa diz, mas a gente vai colocar no mundo real a utopia dela? Eu digo, não, mas, no mínimo, serve para a gente entender o Brasil em que ela vivia, e também o Ceará, onde essa mulher vivia, se embebendo dessas ideias. Eu fico imaginando as pressões e as contradições e as tensões que uma mulher como a Emília de Freitas vivia no Ceará de 1890. Apesar de ser o Ceará, que eu conheço muito bem, é um estado extremamente culto, um estado extremamente literário, com uma produção literária que vai desde a padaria espiritual do século XIX e tantas outras histórias que meus amigos cearenses, escritores, críticos, me revelam sempre. Mas ela era sempre uma voz minoritária e seria necessariamente uma utopia minoritária naquele tempo.